Muitas vezes, olhamos para o passado para nos compreendermos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1855 e para a solene história do agente da polícia William Griffiths. É um caso que nos recorda que, por detrás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos acontecimentos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. O cenário é Wolverhampton, uma cidade no coração da industrial Black Country de Inglaterra. Em meados do século XIX, era uma paisagem forjada em ferro e carvão. Fábricas e fundições expeliam fumo para o céu, e o som dos martelos era o ritmo constante da cidade. Esta rápida industrialização trouxe prosperidade para alguns, mas para muitos significou trabalho extenuante, habitações sobrelotadas e profundos desafios sociais. Por entre as ruas manchadas de fuligem, a pobreza e os omnipresentes palácios de Jean, uma força policial incipiente procurava impor a ordem. Estes homens, identificáveis pelas suas cartolas e uniformes azul escuros, eram uma presença nova e muitas vezes mal vista. Caminhavam na linha ténue entre o dever cívico e hostilidade pública, encarregados de manter a paz num mundo a fervilhar de tensão. Um desses homens era o agente da polícia William Griffiths, com o distintivo número 23. A sua história é um duro lembrete dos perigos enfrentados por aqueles que primeiro envergaram o uniforme. William Griffiths era, segundo todos os relatos, um homem de bom caráter. Aos 33 anos, era marido e pai de 4 filhos pequenos. Tinha servido na Polícia Municipal de Wolverhampton por mais de 5 anos, ganhando a reputação de ser um agente firme, confiável e corajoso. A sua vida era de uma rotina modesta, mas respeitável. Uma família para cuidar, uma comunidade para proteger. O papel de um agente na Inglaterra vitoriana era exigente. Os agentes trabalhavam em turnos longos e árduos, patrulhando a pé as suas áreas designadas, armados com pouco mais do que um cacetete de madeira e uma matraca para pedir ajuda. Esperava-se que fossem tudo para todos, aplicadores da lei, mediadores de disputas e um símbolo visível de autoridade em bairros que muitas vezes os viam com desconfiança. Na noite de sexta-feira, 31 de agosto de 1855, o PC Griffiths começou o seu turno como tinha feito inúmeras vezes antes. Despediu-se de sua esposa, Mary, e saiu de casa para as ruas de calçada iluminadas a gás do centro de Wolverhampton. A sua ronda cobria a área em redor da Salop Street e da Stafford Street, um bairro conhecido pelas suas muitas tabernas e pelo comportamento barulhento e muitas vezes violento dos seus clientes após a hora de fecho. O ar da noite estava fresco quando ele começou a sua patrulha solitária, sem saber que este turno seria o seu último. Quando a sexta-feira se transformou nas primeiras horas de sábado, 1 de setembro, as tabernas da cidade esvaziaram os seus clientes para as ruas. Foi nesta atmosfera volátil que o caminho do PC Griffiths se cruzou com o de 3 homens locais, os irmãos James e Thomas Jones, e o seu associado James Slane. O trio era bem conhecido da polícia local. Faziam parte de uma classe de homens conhecidos como rúfias, trabalhadores que gastavam seus salários em bebida e o seu tempo a arranjar brigas. Eram homens com um historial de embriaguez, desordem e violência. Pouco depois da 1 da manhã, perto da esquina da Walsall Street com Stafford Street, o PC Griffiths encontrou os 3 homens. Estavam embriagados e causando distúrbios na via pública. Cumprindo seu dever, o agente interveio, provavelmente admoestando-os pelo seu comportamento e dizendo-lhes para seguirem caminho. Os homens, alimentados pelo álcool e por um profundo desprezo pela autoridade, responderam com agressão. O PC Griffiths tentou deter um deles, James Jones. Foi um ato que desencadeou uma resposta furiosa e desproporcional. Os 3 homens viraram-se contra o agente solitário. Deitaram-no ao chão e o que se seguiu não foi uma luta, mas um espancamento selvagem. Pontapearam-no repetidamente, enquanto ele jazia indefeso nas duras pedras da calçada. O foco do seu ataque brutal foi a sua cabeça.
Pisaram e pontapearam com suas pesadas botas de trabalho até ele ficar inconsciente, com sua lanterna e matraca da polícia esmagadas em pedaços ao seu lado. Depois de infligirem ferimentos terríveis ao agente, os 3 agressores fugiram para a escuridão das ruelas circundantes, deixando a sua vítima como morta. Durante algum tempo, o PC Griffiths jazeu imóvel e silencioso na rua, a sangrar das suas feridas. A primeira pessoa a encontrá-lo foi um colega, o PC Miller, que patrulhava sua própria ronda adjacente. Descobriu a cena horrível. O seu colega, inconsciente e a respirar com dificuldade, com o uniforme em desordem e o rosto gravemente ferido e inchado. O equipamento esmagado nas proximidades contava a história de uma luta violenta. A ajuda foi chamada imediatamente. O alarme foi dado, e em breve outros agentes e cidadãos preocupados estavam no local. Levantaram cuidadosamente o agente ferido e levaram-no para o vizinho South Staffordshire General Hospital. A notícia do ataque brutal a um dos seus enviou uma onda de choque através da pequena força policial e da comunidade em geral. Embora a violência de rua não fosse incomum, um ataque direcionado e quase fatal a um agente da polícia era um evento grave e profundamente perturbador. Enquanto os médicos tratavam dos ferimentos graves do PC Griffiths, uma caça ao homem pelos seus agressores começou a sério. As ruas de Wolverhampton, que tinham sido o palco do crime, tornaram-se agora o foco da busca pelos perpetradores. No hospital, os cirurgiões trabalharam para salvar a vida do PC Griffiths, mas o prognóstico era sombrio. Ele tinha sofrido lesões cranianas catastróficas. Os pontapés incessantes tinham causado fraturas graves no crânio e uma hemorragia interna significativa. Apesar da gravidade do seu estado, Griffiths entrava e saía de consciência nos dias seguintes. Nos seus momentos de lucidez, conseguia falar. O magistrado local foi levado à sua cabeceira para tomar uma declaração formal. Este procedimento legal, conhecido como declaração de moribundo, era de importância crítica. Aos olhos da lei, acreditava-se que uma pessoa à beira da morte não teria razão para mentir. Com grande dificuldade, William Griffiths relatou os acontecimentos do ataque. Nomeou os seus agressores, identificando claramente James Jones, Thomas Jones e James Slane como os homens que o tinham espancado. O seu testemunho, dado no leito de morte, foi uma acusação poderosa e direta. Ele descreveu como se tinham lançado sobre ele, derrubando-o e pontapeando-o na cabeça sem misericórdia. Apesar dos melhores esforços da equipa médica, os danos eram demasiado graves. Na terça-feira, 4 de setembro de 1855, 4 dias após o ataque, o PC William Griffiths sucumbiu aos seus ferimentos, deixando para trás a sua esposa e 4 filhos. A acusação contra os seus agressores seria agora elevada de agressão grave para homicídio doloso. Armada com a condenatória declaração de moribundo do agente, a polícia de Wolverhampton agiu rapidamente. Os 3 suspeitos já eram conhecidos e não demorou muito a localizá-los. Os irmãos Jones e James Slane foram localizados e detidos no prazo de 1 dia após o ataque. Foram levados sob custódia e detidos para interrogatório. Os homens ofereceram pouco em sua defesa, provavelmente alegando que foi uma briga de bêbados que se descontrolou, uma desculpa comum para tal violência. Mas a gravidade dos ferimentos do agente e a sua clara identificação tornavam a sua posição perigosa. À medida que a investigação prosseguia, foi convocado um inquérito pelo médico legista. Um júri de homens locais foi reunido para ouvir as provas em torno da morte do PC Griffiths. Ouviram o testemunho dos polícias que o encontraram, dos médicos que o trataram e, mais importante, do magistrado que registrou a sua declaração final. As provas eram esmagadoras. Não havia dúvidas sobre quem era o responsável pela morte do agente.
O júri do médico legista emitiu um veredito de homicídio doloso contra James Jones, Thomas Jones e James Slane. O caminho estava agora livre para um julgamento criminal que seria acompanhado com intenso interesse por um público indignado com o assassinato brutal de um homem no cumprimento do dever. O assassinato de um agente da polícia era um ataque à própria estrutura da lei e da ordem na sociedade vitoriana. Era visto não apenas como um ataque a um indivíduo, mas como um ataque à coroa e à estabilidade da comunidade. Como tal, o caso contra os 3 homens foi processado com toda a força da lei. O sistema legal preparou-se para o que seria um julgamento significativo nos prestigiados Stafford Assizes. O peso da opinião pública estava fortemente contra os acusados. Os jornais noticiavam os detalhes do caso, retratando o P.C. Griffiths como um mártir heróico e os seus assassinos como bandidos vis que representavam os piores elementos da cidade industrial. Para a comunidade de Wolverhampton, o julgamento foi um momento de acerto de contas. Opôs as forças da ordem, representadas pelo agente assassinado, contra as forças do caos e da criminalidade violenta que muitos temiam estar a proliferar nos bairros de lata e nas tabernas da cidade. O destino dos irmãos Jones e de James Slane não era apenas uma questão de justiça individual, era uma demonstração pública das consequências de desafiar a autoridade da lei. O palco estava montado para um julgamento que decidiria não só o futuro dos 3 homens no banco dos réus, mas também enviaria uma mensagem clara sobre a proteção daqueles que juraram proteger o público. O julgamento de James Jones, Thomas Jones e James Slane pelo assassinato do P.C. William Griffiths teve lugar nos Stafford Assizes, perante o juiz, Barão Platt. A sala de audiências estava lotada. A acusação apresentou seu caso metodicamente, construindo uma narrativa clara e inegável do crime. Foram chamadas testemunhas para estabelecer o caráter dos acusados como bêbados habituais e desordeiros. Os agentes testemunharam sobre terem encontrado seu colega espancado e deixado para morrer na rua. O pilar central do caso da acusação foi a declaração de moribundo do P.C. Griffiths. O magistrado que tinha tomado a declaração leu-a em voz alta ao tribunal. As palavras do agente falecido, nomeando os seus agressores no seu leito de morte, tiveram um impacto profundo e sombrio no júri. Era uma prova quase impossível de refutar. Os advogados de defesa dos acusados tinham uma tarefa formidável. Não podiam negar que seus clientes estavam presentes, nem que tinha ocorrido uma altercação violenta. A sua estratégia foi argumentar que não havia intenção de matar. Retrataram o incidente como o resultado trágico de uma briga de bêbados, não um ato premeditado de assassinato. Argumentaram por uma acusação menor, de homicídio involuntário. No entanto, a brutalidade do ataque, particularmente os pontapés repetidos na cabeça, tornou o argumento da falta de intenção homicida difícil de sustentar. As provas apontavam para uma agressão viciosa e impiedosa que não poderia ter tido outro resultado provável senão a morte. Depois de todas as provas terem sido apresentadas e os argumentos finais feitos, o júri retirou-se para considerar o seu veredito. Não demoraram muito. Quando regressaram à sala de audiências, um silêncio abateu-se sobre a assembleia. O porta-voz do júri proferiu o veredito. Os 3 réus, James Jones, Thomas Jones e James Slane, foram considerados culpados da acusação de homicídio doloso. O veredito foi recebido com aprovação solene pela galeria do público. A justiça, ao que parecia, tinha sido feita. O juiz, Barão Platt, dirigiu-se então aos 3 condenados. Falou da gravidade do seu crime, de como tinham tirado violentamente a vida de um agente da paz que estava simplesmente a cumprir o seu dever. Falou da família que o P.C. Griffiths tinha deixado para trás e da insensatez das suas ações. Não haveria clemência. A lei exigia a pena máxima para um ato tão hediondo. Colocando o capelo preto, o juiz sentenciou os 3 homens a serem levados do tribunal para um local de execução
para ali serem enforcados pelo pescoço até a morte. A sentença confirmou a gravidade com que a sociedade via o assassinato de um agente da polícia e serviu como um aviso severo para qualquer um que contemplasse tal crime. Os 3 homens foram retirados do banco dos réus, com o seu destino selado. Nas semanas que antecederam a sua execução, os 3 condenados foram mantidos na prisão de Stafford. O seu caso atraiu uma atenção pública significativa e o seu ato final seria público. Na manhã de sábado, 22 de dezembro de 1855, uma grande multidão reuniu-se do lado de fora dos muros da prisão para testemunhar a execução. Os enforcamentos públicos ainda eram uma forma comum, embora sombria, de espetáculo público e de justiça. James Jones, Thomas Jones e James Slane foram conduzidos à forca, onde a sentença do tribunal foi executada. A morte do PC William Griffiths deixou uma marca duradoura. Ele foi lembrado como um herói que deu a sua vida ao serviço da sua comunidade. O seu sacrifício destacou os perigos muito reais do policiamento na Inglaterra do século XIX e galvanizou o apoio público à força policial. Foi criado um fundo para sua viúva e 4 filhos órfãos, com a comunidade a unir-se para apoiar a família do agente caído. O seu nome foi honrado, um símbolo de dever e perda na luta contínua para levar a lei a uma era sem lei. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes acontecimentos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma reflexão sobre o caso de hoje, convidamos-vos a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.